Tem alguém aí já, pessoal? Se tiver aí, alguém me deu uma ideia? Vamos. Está na hora da nossa aulinha. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Bárbara já deu o toque que está aí. Som tá bom, Bárbara? Já pode me dizer aí se som tá bom ou se tem algum probleminha com ele. Boa tarde, Nicole. Sim, senhor. Valeu. Obrigado. É sempre a dúvida se o som tá ou não tá bom. Então vamos lá. Só estou esperando entrar um pouquinho mais, tá, pessoal? Porque afinal de contas, né? Até onde eu sei, só está a Bárbara e a Nicole na aula ainda. Dá uma esperadinha e daqui a pouco eu já começo, né, a gravar a nossa aulinha, tá? Lembrem que na aula passada eu falei que eu queria que vocês fizessem os exercícios, que eu queria corrigir com vocês os exercícios todos, né? Ali, que vocês tiveram dúvidas. Eu vou querer saber se houve dúvidas em algum exercício para a gente poder, oi, Tainá, tá? Corrigir, não ficar nada para trás, né? Eu já estava começando a falar em briófitas, né? Eu falei para vocês, briófitas, eu ia começar em pteridófita, mas na aula passada, não lembro bem exatamente quem foi, mas me pediu para eu recomeçar com as briófitas, que não deve ter entendido muito bem, então por isso que vocês já estão vendo o slide das briófitas aí. Mas eu quero saber se alguém fez os exercícios. Oi, Caxambu. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Tanto faz, cara. E eu. Na realidade, Caxambu, isso é uma das coisas erradas do português. O português estabelece que bom dia até o meio-dia e a partir daí é boa tarde. Porém, dia não é turno. Dia é o período de 24 horas. Então, cientificamente, o bom dia do português está errado. Tinha que ser boa manhã, boa tarde, boa noite e bom dia para o dia inteiro. Né? Não interessa quando está dando ele, né? É uma imprecisão científica do português, né? Na forma qual ele adotou. Tá? Então, tanto faz, na verdade. Tudo isso para dizer que tu não errou, tá? Só começar por aí. Caxambu, Tainá, Bárbara, vocês ficaram com uma dúvida dos exercícios de zoologia, do reino animal, que eu tenho que corrigir com vocês? Ou foi tudo muito tranquilo, posso passar adiante? Tá, alguém me pediu também, acho que foi o João Vitor que me pediu mais exercícios, eu vou postar, fazer exercício essa semana agora. Provavelmente amanhã eu posto no grupo de vocês os exercícios de zoo, tá? Mais alguns para vocês terem. E já vou botar uns de botânica também aí, né? De reino vegetal. Para ter, além do livro, mais um pouquinho de material para vocês darem uma treinada. Certo, pessoal? Então vamos lá. Ninguém tem dúvida? Posso começar a aula, então? Que aí eu começo a aula de... Então tá. Pois então, também acho. Bora. Então vamos lá. Tá? Vou seguir o pedido do Caxambu aqui. Certo? Então, bora lá. Pessoal, briófitas, então. Vou repetir. Vou voltar o slide aqui. Vocês lembram aqui, tá, pessoal? Que o filo briófita, ele pegava as briófitas, a hepatófita e a antocerófita, tá? Todas as três têm as mesmas características, tá? Então, ali vai ter o gametófito, o duradouro, o esporófito, né? Todas as estruturas iguais. Porém, pessoal, tá? Uma coisinha diferente. Qual é a coisinha diferente? Eles mudam o formato do gametófito, o formato do esporófito, mas a estruturação, o funcionamento é absolutamente o mesmo. Só está mudando os formatos. Tá, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou falar de briófitas, que está valendo para as três. Hepatófito, o formato gavetófito parece um fígado, a outra é mais lobadinho, assim, como se fosse uma folhinha.
Basicamente isso. Tá? Passando aqui, nós temos o seguinte, ó. As briófitas são avasculares. Se elas são avasculares, quer dizer que elas não possuem vasos de condução de seiva, xilema nem floema. Então, elas não têm nem xilema nem floema. Então, a seiva toda ela vai por difusão, que é um processo lento e gradual. Tá? Lento e gradual. Tranquilo, pessoal? As criptógamas quer dizer o quê? Que elas têm um aparelho reprodutor. Cripto é oculto. Esse aparelho reprodutor é uma estrutura interna. Tem na estrutura do vegetal, internamente, o que vai ser o aparelho reprodutor, o equivalente ao aparelho reprodutor. Só que não é uma estrutura anexa. Não tem como tu olhar para a planta e dizer assim, ó, tá aqui, ó, ele é interno. Então, por isso a ideia de criptógama. Tá? E a fecundação vai ocorrer dentro desse aparelho que é interno. Tá? Eles têm rizoides, cauloides e filóides. Rizoide parece uma raiz. Cauloide parece um caule. Filóide parece uma folha. Oide parece, semelhante a. Tá? Então não são raízes, nem caules, nem folhas verdadeiras. Por quê? Porque não vai ter estruturas de sustentação, não vai ter vasos de condução de seiva, então eles não são as estruturas verdadeiras. São chamados, funcionam como, mas não é propriamente dito. Tá? Habitat úmido e sombrio. O habitat úmido, pessoal, é higrófilas. Higros é umidade. Tá? Habitat úmido. E sombrio, umbrófilas ou ombrófilas. Tanto faz, uma ou outra. Ombrófila é um aportuguesamento. Tá? Umbrófila é a palavra que vem do latim, onde umbros é sombra, tá? Fila, gostar, né? Elas gostam de sombra. Certo, pessoal? Isso aqui é quase, ouviram bem? Quase uma redundância. Tá? Como assim? Normalmente um ambiente úmido é sombrio. E normalmente um ambiente sombrio é úmido. Mas tem suas exceções, tá? Reprodução, metagênese. Volto a lembrar a vocês que metagênese é a reprodução de todos os vegetais. Todos os vegetais é metagênese. E todos eles vão alternar as formas de vida, gametófito e esporófito. Onde gametófito é a forma de vida que forma os gametas, que tem um aparelho reprodutor, e o esporófito é a forma de vida que forma os esporos. O gametófito, portanto, como forma gametas, ele vai fazer a reprodução sexuada. E o esporófito vai fazer a reprodução assexuada. Tá? O gametófito vai ser haploide, mas ele é haploide, pessoal, em todas as plantas. Tá? Ele é haploide em todas as plantas. Não interessa o grupo, se é briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, todas as plantas, o gametófito é haploide. Ele é dioico, no caso dessa, ele é dioico, tá? No caso específico dessa, dioico, tá? Ele é a fase predominante, é o único grupo vegetal em que a briófita, né, em que o gametófito é a fase predominante. Então, tu já pode decorar briófita, gametófito dominante, o resto, todo o resto, é o esporófito. Tá? Esses estudos por exclusão, eles funcionam muito bem para nós, tá, pessoal? Todo o resto, então, é o esporófito. O esporófito é diploide, todo o esporófito é diploide. E é a fase transitória nesse grupo em específico. O porte deles é pequeno, tá? Por quê? Porque são avasculares e não têm tecidos de sustentação. Certo? Maravilha. Aqui temos a reprodução, tá? A reprodução. E o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho o gametófito feminino e o gametófito masculino. Lembra? Eles são dioicos. Então tem musgo e musga, tá? Musgo e musga. Tem os dois.
O que acontece? Nesse musgo aqui dentro, tem essa estrutura, que é chamada de anterídeo. Se eu fizesse uma comparação com a espécie humana, para ficar mais fácil, o anterídeo seria algo equivalente, tá, pessoal? Equivalente ao testículo, tá? E o anterozoide é o gameta, então equivalente ao espermatozoide. Então ele vai ter um anterídeo e um anterozoide. Como o gametófito é N, o anterídeo também é N e o anterozoide também é N, tá? Aqui nós temos o gametófito feminino, tá? E aqui dentro eu vou ter o arquegônio, que é essa estrutura, com a oosfera aqui. O arquegônio seria, teoricamente, um misto entre ovário e útero, tá? Mas ele não é nenhum nem outro, né? Tá? Mas ele é um misto, mais ou menos, ali. E forma só o gameto aqui, que é a oosfera. O que vai acontecer? Se e somente se houver água. Se e somente se houver água, e mais uma vez para ficar bem claro, se e somente se houver água, o gametófito aqui vai produzir o anterozoide e esse anterozoide vai ser levado pela água ou vai nadar até o gametófito feminino que está aqui. Então aqui, ó, o anterídeo produz anterozoide, o anterozoide nada e entra aqui e vai fecundar a oosfera dentro desse arquegônio. Aqui vai se formar um embrião que vai começar a se desenvolver. Esse embrião multicelular, ao começar a se desenvolver, ele vai dar origem a um esporófito. E o esporófito é essa haste que está aqui, tá? Esta haste que está aqui, tá? Tudo isso aqui é o esporófito. Só que lembra, ele veio do embrião. E a mãe foi fecundada, ele está crescendo, ó, sobre a mãe. Então, esta estrutura aqui é um 2 em 1. Porque eu tenho o filho e a mãe. É como se fosse uma mulher grávida, só que ao invés de crescer a barriga do musgo, o filhote planta cresce sobre a mãe. Da mesma forma que um bebê, o filhote planta absorve os nutrientes provenientes da mãe. Então, é a mãe que faz fotossíntese, é a mãe que produz tudo. E o filhote planta é tão somente, tá? Tão somente como eu posso dizer para vocês? Um parasitinha, né? Que fica sugando tudo ali, tá? Ele é diploide, aqui é haploide. Essa estrutura aqui, ó, tá aqui. Desculpa, tá? Se chama cápsula. Essa cápsula é chamada esporângio, porque é uma caixinha de esporos, ela vai formar esporos, tá? E essa cápsulazinha, ela é diploide. Com uma estrutura que fecha essa cápsula, como se fosse uma proteção, uma tampa, chamada de calíptra, e é óbvio que o biólogo não ia botar nem nome de chapeuzinho, nem de tampinha, né? Ele bota o nome de calíptra, tá? Essa calíptra que está aqui é essa estrutura aqui do arquegônio, tá? Por isso que a calíptra é haploide, ó. A cápsula, ela vem do embrião, que é diploide. Juntou N com N e deu 2N. Essa aqui é essa estrutura que está aqui. Essa calíptra vai cair. Aqui dentro dessa cápsula vai acontecer meiose. Pessoal, R é o símbolo para meiose, né? Quer dizer redução. E vai formar os esporos. Os esporos vão ser lançados no ar. Quando eles caírem no substrato, eles vão começar a germinar. Eu quero que entenda uma coisa aqui. Ó, tá aqui o esporo sendo germinando. Ele forma primeiro um filamento inicial, que é chamado de protonema, que é o primeiro filamento, primeiro fio. E depois, em cima desse filamento, começa a crescer o gametófito. Ok, pessoal? Então, eu tenho briófita, aqui como grupo, gametófito masculino e feminino, e eles crescendo, tendo água, o anterozoide daqui fecunda a oosfera, cresce sobre o gametófito feminino o esporófito. Então, toda vez que tu vê essa estrutura, tu já sabe que o gametófito feminino é esporófito, tá? Gametófito feminino é esporófito, tá? E aí vai sofrer a meiose, formando os esporos, e vai fechar o ciclo. Tá? Depois que isso aqui só libera os esporos,
não existe mais sentido na vida dele, ele não tem mais como produzir essa estrutura. Então, essa estrutura que está aqui, o esporófito, ele resseca e cai. Então, essa estrutura fica por alguns meses, não é no musgo, né? 1 mês, 2, algumas semanas, 1 semana, 2, um tempo muito reduzido, tá? Dependendo do tipo de musgo. E aí ele vai ressecar e cair. Então, somente isso. Certo, pessoal? Deu para entender? Caxambu, tudo tranquilo agora, com a revisãozinha aí? Sem problemas? Então, vou passar aqui o slide. Tudo certo, maravilha. Pteridófitas. Pteridófitas, lembrando de novo, vamos lá, ó. Quando eu falo pteridófitas, eu estou falando da pteridófita, licofita, xenofita, psilofita, tá? Tranquilo? Esse termo aqui, licopode, saginário, só caiu uma vez na prova da UBRA, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, tá? É só uma vez, depois não caiu mais. Sempre o termo utilizado é pteridófita. Elas são vasculares, as primeiras a serem vasculares. Se elas são as primeiras, quer dizer que a partir delas todas são. Então são as primeiras que têm vasos de condução. E por isso são as primeiras cormófitas. Tem raiz, caule e folhas verdadeiros. Raiz, caule e folha verdadeira. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Ótimo. Continuam sendo criptóganos, ou seja, continuam tendo um aparelho reprodutor que é oculto, é interno, tá? O habitat continua tendo que ser úmido, não precisando ser necessariamente sombrio, tá? Não precisando ser necessariamente sombrio. Pessoal, existe uma coisa no reino vegetal que vocês têm que saber e que faz classificar em plantas de sombra, aí plantas de dia longo, plantas de dia curto, vocês já devem ter ouvido essa classificação, é que é o seguinte, dependendo da planta, meu Deus do céu, desculpa, tá? Dependendo da planta, eles precisam de mais ou menos luz para viver. Luz demais atrapalha eles. É como nós, tá? Vou tentar fazer um comparativo esdrúxulo, mas para vocês entenderem. Da mesma forma que nós precisamos de uma determinada quantidade de energia para viver durante o dia, tá? Durante o nosso dia, período de 24 horas, né? Ali, nós precisamos de uma certa quantidade de energia. Então, nós temos que comer uma certa quantidade de comida que nos supra com esta energia. Mas se eu tiver comida demais, eu vou começar a engordar, o que vai alterar o funcionamento do meu corpo. Se eu tiver comida de menos, eu vou começar a emagrecer, o que vai alterar as estruturas do meu corpo. Ou seja, existe uma quantidade certa para nós que a gente nem engordaria, nem emagreceria. Certo? Tranquilo até aí? A mesma coisa acontece com o vegetal no tocante à luz. Ele precisa de uma quantidade certa, tá? De uma intensidade de luz que é variável de um para o outro. Tá? Então, às vezes, tem coisas que a gente não sabe que acontecem. Tem um vasinho com uma plantinha lá e tu botou na janela da cozinha em casa, que pega um sol de manhã e de tarde o tempo todo e a planta nunca floresce, nunca dá nada. Aí tu troca lá para o banheiro, que ela recebe muito menos luz, e aí passa a florir e tu não consegue entender. Porque é uma planta de dia curto, uma planta mais de sombra. Aí tu pegou a outra dali e botou na cozinha, que não florescia no banheiro, na cozinha, é uma maravilha. É isso que acontece, tá? Então aqui o importante é elas precisarem da umidade, não da insolação, tá? Reprodução. Metagênese, gametófito, haploide, a gente já viu que é sempre assim. Eles são monóicos, aí é um caso específico dessa estrutura. Monóico quer dizer que tem os dois sexos dentro do mesmo indivíduo, e é a fase transitória, e a partir de agora todas serão assim. O esporófito é diploide, é sempre assim, e é a fase predominante. Ó, essa estrutura aqui, tá? É a planta que tu conhece. É o pteridófito, tá? Só um minuto, meu cachorro tá... Vai! Vai! É a Dinda, vai! Aí, não pode vir bater na porta que ele quer que eu vá lá abrir a porta, tá?
Então, assim, ó, pessoal, eu tenho uma folha, tudo isso aqui é uma folha. Tudo isso aqui é uma folha. Cada pedacinho aqui é um foliolo. Numa tradução literal, foliolo é folhinha. Olo, ela e ula são os diminutivos do latim. É o inho ou o zinho nosso, tá? Folíolo, tá? Esse folíolo aqui, embaixo dele, vai ter as estruturas chamadas soros. Os soros, ele tem vários esporângios, é um conjunto de esporângios. Estão vendo que isso aqui, tá, pessoal, tá em espanhol, né? Eu peguei a figura de um livro de espanhol, em espanhol, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, que tá aqui embaixo, ela tem uma capinha protetora. Essa capinha, se tu quiser saber o nome, vou te dizer agora, mas não precisa saber, não é uma necessidade, tá? Essa capinha se chama indúzio, embora, como eu sempre digo, é um excelente nome para filho, tá? Esse indúzio, ele protege as estruturas que estão aqui embaixo. E aqui embaixo é o que eu tenho, os chamados soros, os equivalentes às cápsulas, tá? São vários. Então, essa estrutura aqui vai sofrer meiose, tá? Tem um esporângio aqui no interior, vai sofrer meiose, vai formar os esporos vão germinar formando o protalo. Protalo ou gametófito, ou prótalo ou gametófito, tanto faz. Esse prótalo, tá? O gametófito, ele é monóico, ele vai crescer, então ele vai ter a parte feminina aqui em cima, o arquegônio, aqui embaixo os anterídeos, a parte masculina, e os anterozoides, tá? Vão nadar até um arquegônio, achando a oosfera, fecundando dentro da estrutura. E quando ele fecunda dentro da estrutura começa a crescer a samambaia. Então, sobre este gametófito aqui, sobre esse que vocês estão vendo aqui, meu mouse está passando, vai começar a crescer a samambaia. Como a samambaia tem raiz, aqui é um caule tipo rizoma, e folha, ela é totalmente independente. Ela tem raiz, caule e folha. E tendo raiz, caule e folha, o que, que vai acontecer, pessoal? O que, que vai acontecer? Ela simplesmente, tá, vai crescer essa estrutura enormemente e o gametófito que está embaixo ele começa a atrofiar. Ele parece uma batatinha, um coraçãozinho peludinho, que a gente chama, né? Ele é bem pequenininho, tá, pessoal? Então, normalmente a gente não vê ele sobre a terra. E pela coloração dele, que é mais escura também, a gente não consegue ver. Então, essa estrutura, ó, para vocês, ali, essa estrutura ela vai atrofiando, atrofiando, atrofiando e fica só a samambaia viva. Que numa determinada época do ano vai formar esses soros que vão sofrer meiose, vão os esporos, vão formar um protalo, tendo água enterozoide nada e fecundosfera que está aqui, e em cima dessa estrutura cresce uma samambaia. Ok, pessoal? Aquele comparativo importante. Olha aqui. Gametófitos. Gametófitos, tá? Gametófitos se fecunda, cresce o esporófito que sofre meiose e forma o gametófito de novo. Aí, vamos lá. Gametófito vai formar os gametas, fecunda, forma o esporófito que sofre meiose, forma esporos e forma o gametófito de novo. Ou seja, o ciclo é sempre o mesmo, tá, pessoal? Não muda nada. Absolutamente nada. Certo? Então, agora eu posso passar para as gimnospermas. Vou pegar uma aguinha aqui. Gelado. Tá? E aí, o que acontece aqui, pessoal? Ó, quem são as gimnospermas? Pinheiros, ciprestes, sequoias, tá? Ginkgo biloba, cicas, tá tudo aqui dentro. Gimnos quer dizer nu, nua. Esperma quer dizer o quê?
semente, tá? Então, são os vegetais com as sementes nuas. Sementes nuas. Então, pessoal, eles têm semente, que a semente não tem a casca, ela tem casca. Eles têm semente, mas a semente não tem um invólucro, ela não tem o fruto ao redor dela, tá? Não tem o fruto ao redor dela, é só a semente. Portanto, pinhão é semente. Na URGS, pessoal, na URGS, tem alguém que me perguntou uma coisa aqui. Sor, quando se fala em alternância de gerações, tá? Eu vou usar aqui, ó. Como aqui eu tô tendo uma reprodução assexuada e depois eu tenho gameta sexuado, Tainá, aqui está a alternância de gerações, ó. Assexuada, sexuada, assexuada, sexuada. Então, se tu preferir me acompanhar aqui, ó, eu vou ter os gametas, vou estar formando a sexuada aqui, pai e mamãe, né? A parte de papai e mamãe. Gera o filho que é assexuado, que vai gerar o neto que vai ser sexuado. Que vai gerar o filho assexuado, que gera o neto sexuado. Isso é a alternância de gerações. Tá? Que aqui também vai existir, porque ela existe em todos os vegetais. Tá? Em todos os vegetais eu vou ter essa alternância de gerações. Opa. Ah, de nada. Sempre um prazer. Vasculares, o que nós temos aqui? São plantas vasculares também, já eram desde pteridófitas, São cormófitas, já eram desde as pteridófitas. Fanerógamas, isso é novo, porque pteridófita era criptógama. O que é fanerógamas? Fânero é anexo, visível. Os fâneros do nosso corpo são pelos, unhas, tá? No caso dos peixes, escamas, é o que está anexo. Nas aves, as penas, tá? São os fâneros. São sifonógamas. Isso é o termo para dizer que ela tem um tubo polínico, tá? Tubo polínico. Pessoal, a presença do tubo polínico faz com que não seja mais necessária a presença de água para a reprodução, tá? Não precisa mais de água para a reprodução. Então, isso dá a independência da planta terrestre em relação à água para a reprodução, tá? É completamente dependente. E por isso que a URGS adora comparar gimnosperma com réptil. Porque réptil é o primeiro vertebrado terrestre, o primeiro craniado terrestre, tá? Que tá? Não depende mais da água para a reprodução, porque tem um ovo com casca. E a gimnosperma é a primeira planta terrestre que não depende mais da água para a reprodução, porque ela tem um tubo polínico. O anterozoide não tem mais que nadar. Com uma única exceção, pessoal, que é o ginkgo biloba aqui, tá? Esse ginkgo biloba é exceção para tudo, tá? Para tudo, pessoal. E ele acaba sendo um probleminha para nós, tá, pessoal? Probleminha. Porque ele, como é exceção, ele vai ter a água na reprodução dele também, tá? Embora forme tubolínico, ele precisa de uma certa quantidade de água para poder se reproduzir. Até hoje caiu uma única vez. Pessoal, quando eu digo até hoje, vocês lembram, né? Que eu estou pegando provas do ano 1984 até agora. Ele caiu uma única vez na PUC, justamente por ser exceção. Que a PUC, quando mudou o estilo de prova delas, resolveu botar isso aí. É o tipo do desnecessário. Quando a gente começa a dar uma linha de raciocínio para o cara entender o ambiente, tu quer que ele siga nessa linha e não ficar estudando quem é exceção à linha. O importante é tu entender a linha de evolução, o que acontece. Então, o importante é o tubo polínico que não depende mais da água para reprodução, com exceção exclusiva do ginkgo biloba. Que é uma planta, pessoal, que só tem na China. A China não é um bom assunto agora, né? Mas só tem na China, tá? E dizem que fazem uma série de fitoterápicos e medicamentos à base do ginkgo biloba, né? Então, volta e meia tu ouve falar, né, do ginkgo biloba por causa disso. Tá? Eles possuem estróbilo. O estróbilo é a estrutura reprodutora.
Antigamente, nós chamávamos aqueles estróbilos de inflorescências, como se fossem várias flores num só. Porém, como ele não tem um ovário e ainda tem uma estrutura similar ao arquegônio, então ele não pode mais ser chamado de flor. Entretanto, eu sou obrigado a fazer um parênteses, tá? Às vezes as questões são baseadas em livros mais antigos. Então, se aparecer assim, ó, a gimnosperma não tem semente, caule, folha, flor e fruto. O que tu tem que marcar é o fruto daí, tá? Porque tem uma estrutura equivalente à flor. Tem que marcar é o fruto, tá? Mas hoje seria incorreto chamar de flor. Ok? Mas o estróbilo é unissexuado. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que ele, tá? Ele tem um sexo só. Ou seja, eu terei um estróbilo masculino ou um estróbilo feminino. Um dos dois. Ou masculino ou feminino. Então, se for estróbilo feminino, ele é mais desenvolvido, porque é ele que tem que gerar a semente. A semente vai ser formada nele. Então, ele é o estróbilo maior, mais desenvolvido. É a pinha maior. O estróbilo masculino, ele é bem pequenininho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O estróbilo masculino, ele normalmente ele parece ser feito assim, ó, como se fosse de várias folhinhas pequenininhas assim, tá? Bem pequenininho, tipo uma bolinha. Ou uma estrutura bem compridinha, assim, tipo uma hastezinha, mas também cheio dessas folhinhas aqui, tá? Toda ela cheia dessas folhinhas ao longo de toda ela aqui, tá? Não vou ficar desenhando até amanhã. A pinha, ela vai ser uma estrutura bem mais desenvolvida. E eu vou ter aquelas hastes mais longas da pinha. Então, tu tem que entender uma coisa aqui, ó. Que aquela haste longa da pinha, aqui dentro vai ter o aparelho feminino, tá? Aqui dentro vai ter o aparelho feminino, a fecundação vai ser aqui dentro. Tudo bem, pessoal? Mesmo? Então tá bom. Então o estróbilo feminino é o grande, por isso o nome de mega, porque sabe que mega quer dizer grande. Mega estróbilo, tá? Mega estróbilo. E o estróbilo masculino, microestróbilo. Então, pessoal, tudo que tiver a palavra mega nas gimnospermas será referente a uma estrutura feminina. Mega estróbilo, mega gametófito, megásporo, que é o esporo feminino, e o que for microgametófito, micrósporo, né? Tudo isso são teorias não, são estruturas masculinas, tá? Tem micro e masculino. Certo, pessoal? Mas o vegetal pode ser monóico ou dioico. Como assim? Eu posso ter uma planta que tem só estróbilos masculinos e outra que só tem estróbilos femininos. Então, o vegetal é dioico, porque eu vou ter a planta macho e a planta fêmea, o pinheiro e a pinheira. E eu posso ter na mesma planta, num galho, o estróbilo masculino, no outro galho aqui, o estróbilo feminino. Certo, pessoal? Então, eu posso ter essa variação aqui toda. Foi? Maravilha. Grão de pólen alado. Ele tem abas laterais. Então, pessoal, o grão de pólen aqui, que sai daqui, esse grão de pólen, ele vai ter a estrutura dele aqui normal, tá?
e como se fosse uma abinha lateral aqui e a abinha lateral aqui. O grão de pólen alado. E o grão de pólen é o gametófito inativo, tá? É o gametófito inativo. Tá ok, pessoal? Sem problemas? Então, gametófito inativo aqui. Por que que ele é alado, pessoal? Aí vamos de novo lá para o meu slide. Por que que ele é alado? Pelo seguinte, a polinização é anemófila, só pelo vento. Pinha tem cor ou aroma atrativo? Não, né? Ninguém faz um buquê de pinhas em casa e bota no centro da mesa, a menos que seja Natal, porque aí ela representa o pinheiro e o pinheiro é a representação de Natal. Ninguém põe uma pinha no cabelo para ir pro fandango dançar. Nem entra no casamento segurando uma pinha para jogar depois. Tá? Então, isso não existe, né? Por quê? Porque ela não tem cor nem aroma atrativo. E se ela não tem cor nem aroma atrativo, os animais também não vão nela. Porque não tem uma cor chamativa para ele, não tem um cheiro que agrade ele. Então, não vai na pinha. Tá? Ah, mas a gralha vai quando já tem pinhão, não quando está só a pinha. Quando já existe o pinhão, aí sim, aí ele vai para comer a semente. Certo? Então, polinização única e exclusivamente anemófila, produzem resinas. Essas resinas, pessoal, são estruturas para proteção do caule, porque em vegetal não existe cicatrização, não tem como dar ponto em vegetal, né? Então, ele cobre o corpo ali, aquela estrutura, com uma resina, e isso isola o meio externo do meio interno. As resinas são de proteção. Talvez tu já tenha entrado em contato com essa resina sem se dar conta do que é. Te dou 3 situações bem comuns de tu entrar em contato com essa resina. Talvez uma das 3 tu já tenha passado, ou talvez as 3. A primeira, nas praias aqui do Rio Grande do Sul, litoral sul do Rio Grande do Sul, tá? Não tô falando daquelas praias nossas do litoral norte lá, tá? Guarapaba, Floripa e Bombinhas, né? Que é o nosso litoral norte. Não. Tô falando aqui do litoral sul, Capão, Atlântida, né? Cedreira, toda essa área aqui mais pro sul. É comum eles plantarem pinheirinho lá. Por quê? Porque a única porcaria que sobrevive é aquele nosso vento desgraçado, tá? E o que que vai acontecer com isso aí de importante, pessoal? O que vai acontecer agora? Essas resinas, elas vão proteger o caule. Protege contra o vento. Não sei se tu já não fez isso. Alguma vez vocês se encostaram num pinheiro quando estava conversando com alguém, assim, bate aquela preguiça, te encosta ali, né, para falar? O que aconteceu, pessoal, quando tu te encosta ali para falar? Quando tu tira tua mão tá grudenta, tá gosmenta da resina de proteção para esse caule. Tá? Situação 2. Talvez tu tenha visto o filme Jurassic Park. Parque dos Dinossauros, versão 1. Tá? Uma das cenas iniciais do Jurassic Park da versão 1 era uma gosma envolvendo um mosquitinho, e esse mosquitinho, tá? Ia envolvendo ali, e esse mosquitinho ia ficando fossilizado ali dentro, tá? Tá difícil hoje. Os óculos estão me deixando tonto. Desculpa, tá, pessoal? Tá difícil. O mosquitinho fica fossilizado ali dentro, tá, pessoal? Fossilizado. E aí ele sobrevive por milhões de anos. Tá fossilizado aí, porque tudo foi preenchido com aquela resina, que até aí é a parte possível do filme, tá? Até aí é a parte possível do filme. E a terceira, talvez, assim, uma situação comum de casa, ou uma situação romântica, tipo, tu foi pra Gramado, tá frio, chuva, chuva, frio, frio, chuva, chuva, frio, frio, chuva. Aquela companhia que tu escolheu a dedo, tu fez, vem, e aí tá numa cabana em Gramado, frio, chuva na janela, aquele frio ali, aquele fundir na tua frente ali toda, vinho, champanhe, não sei, depende do que tu gosta de tomar, tá ali, né, naquela companhia, tu quer aquecer um pouco mais o ambiente, aí tu vai acender a lareira. E quando tu vai acender a lareira, é comum a gente botar uma madeirinha especial, que é
o nó de pinho. E esse nó de pinho nada mais é, pessoal, que a exata inserção do galho no tronco. Exata inserção do galho no tronco. E a partir dali, aquela é a madeira mais dura, então demora mais para queimar. E quando tu põe, tu nota que ele começa a fumegar e começa a borbulhar um líquido. Esse líquido é a resina de proteção também. Tá? Então formam-se dessas resinas. Só que quando essas resinas escorrem e caem no solo, elas matam o que tem ao redor. Então, além disso, é comum nos pinheiros, em determinadas épocas do ano, as folhas caem sobre o solo. Então, tudo que tem embaixo daquelas folhas não pega mais luz, acaba morrendo. Isso quer dizer o quê? Que fica um raio ao redor do pinheiro sem vida. Então, tu vai ter um pinheiro, tem um raio que não tem vida nenhuma, e dali em diante começa tudo normal. E isso, pessoal, é esse termo que nós temos aqui, que é o amensalismo. Tá? O amensalismo é justamente o fato de ele inibir a vida, não deixar os outros viverem ali. Tá? Não deixar os outros viverem. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Maravilha. Tá? Então, outra coisa, eles formam a taiga. Lembrando que taiga nós só temos no hemisfério norte. Não existe taiga no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, tu tem norte da América do Norte, norte da Europa, norte da Ásia. Tu tem toda aquela faixa feita de gimnospermas, basicamente. Claro que tem outras coisas, tá, pessoal? Mas a planta predominante é gimnosperma. Então, forma a taiga. Aqui nós não temos essa faixa que pega América do Sul, África e Oceania. Não existe isso. Aqui nós temos, ali em Curitiba, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chamada mata de araucária, que tem bastante, né, deles ali, tá? Certo? Só um pouquinho, pessoal. Não vou aguentar isso sendo traçado de novo pelo meu cachorro. Um minutinho só, tá? Que eu vou tirar daí, senão ele vai ficar fazendo um barulhão. Caramba. Só um minuto. Deu. Tirei ele. Então, continuando aqui, tá, pessoal? Eles vão formar a taiga, aqui só tem a mata de araucária, e essa mata de araucária é o que vai nos propiciar, né, um aspecto diferente da nossa serra, do restante, né, do Brasil ali. Mas é só uma matinha ali. Então, tá. E são espermatófitas. O que quer dizer espermatófita? São plantas que formam sementes, tá? Plantas que formam sementes. Tranquilo? Até vou fazer uma coisinha aqui já. Vou mudar de lugar aqui, para vocês terem tudo certinho. Tá? Só para a gente ter. Já vou botar aqui para ficar tudo certo sempre. Sementes nuas, tá? Acho que eu já postei esses slides para vocês. Depois vocês, então, escrevam, né? Esses slides aí, tá? Ó, pessoal, ponto importante para nós agora aqui. A árvore é o nosso esporófito. A planta, a árvore, a partir de samambaia, a planta que tu conhece, como tu conhece, é o esporófito. Então, esta árvore inteira aqui é o esporófito. Tudo isso é esporófito. Nos seus galhos, nós vamos ter os estróbilos, masculinos e femininos.
O estróbilo masculino, pequenininho, tem os chamados cones, ele forma essa estrutura. Aqui dentro vai formar o chamado saco polínico. Então, aqui dentro acontece a meiose, que forma o esporo, que forma o gametófito, que é o grão de pólen, que é o gametófito nativo. Com abas laterais, vai ser levado pelo vento e esse grão de pólen vai cair aqui, ó, na parte feminina, que tal e qual como aqui, aqui dentro vai se formar o gametófito feminino. O esporo vai germinar, vai formar o megásporo, né? O megásporo forma o megagametófito, o megagametófito forma a oosfera. Quando o grão de pólen cair aqui e crescer o tubo polínico, esse tubo polínico, ao crescer, ele vai levar o anterozoide, né, o gameta, né, masculino, núcleo espermático, se quiserem chamar, e ele vai fecundar aqui dentro a estrutura da oosfera. E ele vai formar o óvulo, formado ali, que é aquela estrutura ali do arquegônio que vai começar a inchar, forma o óvulo com o embrião dentro, tá, o zigoto fecundado. Toda essa estrutura vai inchar e vai formar o que a gente chama de pinhão. Então, ó, pessoal, o que nós tínhamos aqui? O nosso gametófito nativo, aqui, quando o grão de pólen cair aqui, tá? Aqui dentro, então, esse grãozinho de pólen vai criar o tubo polínico e o gameta masculino vai descer. Quando os dois se fundirem aqui dentro, por isso que não precisa de água, essa estrutura toda vai inchar. Aquele óvulo todo incha, acumulando material de reserva, tá? Isso aqui nós vamos chamar de endosperma primário. Opa. Endosperma primário. E o endosperma primário é N, é haploide, tá? Que é o pinhão que tu come de forma conhecida para ti, tá? E aqui dentro vai ter a formação do embrião. Então, essa estrutura que está aqui é o embrião. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Tu já comeu pinhão uma vez na vida. Então, quando tu morde pinhão aqui atrás, é comum saltar um cabinho para frente. Aquele cabinho que salta para frente é o embrião da planta. Tá? E o que vai acontecer? Quando a pinha está toda fecundada, ela começa a debulhar. Esse é o termo que a gente usa, ela vai debulhar. Vão caindo aquelas sementes. As sementes que, assim como essa que está aqui, cair e encravar no chão, a umidade que tem aqui, a água que está no solo, ela vai abrir essa casquinha. Então, o embrião começa a absorver a água, ela ativa o embrião, e aí ele começa a germinar e formar uma nova plantinha. Os pinhões que caírem de lado, não tem como o embrião absorver água, a menos que alguém pise e afunde ele, que aí a umidade da terra vai abrir e ele vai. Tá, pessoal? Então, só germina o pinhão que está encravado ou que foi empurrado para dentro da terra, tá? Então, se tu quiser fazer uma coleta ecológica de pinhão, tu pega só o pinhão que está deitado sobre o chão. Os que estão encravados, tu deixa para germinar e formar uma nova árvore. Agora, os que estão deitadinhos, eles não vão germinar. Esses tu pode coletar, tá? Tu ou algum animal vai comer. Quem come pinhão além do homem? Porco, né? Porque, aliás, porco é o animal mais parecido com o homem, né? O homem é um porco, né? Ali, o porco, tá? E tu vai ter também ratos que vão comer, caturrita, tá? Vai comer. E a gralha que tem aquela relação, que ela vai até lá, pega a semente, come, pega as sementes além do que ela vai comer e enterra para usar mais tarde. O problema é que normalmente ela vai buscar mais semente lá para comer e ela acaba esquecendo essa. E essa aqui acaba germinando.
Tá? Isso gera mais sementes. O mecanismo que elas fizeram no passado, que é quando começou a ter um pouco mais de fartura, elas foram abandonando e foi tendo cada vez mais fartura para elas em termos de alimentação. Embora nem sempre em função do clima se formem os pinhões como deveriam, né? Quem é do interior aí sabe que muitas vezes, né, não tem uma safra, entre aspas, né, de pinhão tão boa. Ok, pessoal. Algum problema aqui? Não? Então tá bom. O que mais que é importante aqui? Tá? Vamos lá. Deixa eu passar para o próximo grupo aqui. Opa! Não botei as angiospermas aqui, mas vamos falando então das angiospermas. Vamos construindo essa aula juntos aqui agora, então, pessoal. Tá? Deixa eu botar mais um slidezinho aqui. Não se preocupe. Só para a gente ir botando algumas coisinhas aqui. Aí nós temos as angiospermas. Tá, pessoal? As angiospermas. Que, como exemplo, nós vamos ter grama, coqueiro, palmeira, arroz, feijão, tudo que tu conhece ali. Lembra que 1000 espécies, né? Um monte de espécies ela tem. Elas são vasculares, são cormotas, têm raiz caulifolha, são fanerógamas, são sifonógamas. E agora aqui, ó, elas possuem flores. Tá, pessoal? Elas possuem flores. Essas flores podem ser hermafroditas, na maioria. Vamos botar aqui, maioria. A maioria é hermafrodita, tá? Então, elas não têm estróbilos. Tá? Os vegetais podem ser monóicos e dioicos. Por quê? Porque a maioria tem planta que forma. Já ouviu falar em mamão macho, mamão fêmea, mamão herbáceo, mamão fêmea? Tem planta que tem flor unissexuada, porque a maioria é hermafrodita. Essas flores hermafroditas, pessoal, elas têm, como eu vou dizer para vocês, ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá? Essas flores hermafroditas, elas têm um mecanismo, tá? Um mecanismo para evitar a autofecundação. Normalmente, o que acontece, pessoal? A parte masculina e feminina ou não atuam ao mesmo tempo, primeiro na flor atua uma, depois a outra, tá? Ou a parte masculina é bem menor que a feminina, para evitar que o pólen caísse direto e fosse uma autofecundação. Embora algumas plantas façam autofecundação, como, por exemplo, ervilha, e por isso que Mendel usou ervilha nos seus experimentos, tá? Que era capaz de ter autofecundação. Certo, pessoal? Tranquilo? Eu posso ter vegetais tão monóicos e dioicos. Mas o que eu vou ter agora aqui de importante? Tá? Elas têm frutos. Plantas com frutos, pessoal. Fruto. Vou repetir. Fruto. Fruta. Fruta não é designação biológica. Fruta é uma designação comercial. São alguns tipos de frutos ou falsos frutos que têm um sabor mais suave, mais adocicado e que acabou se usando como lanche ou sobremesa. Tá? Essa que se criou, né,
essa ideia mais adocicada, de como se fosse uma sobremesa, um doce. Então, a palavra fruta, tá? Mas, em biologia, o termo é fruto. São os primeiros a ter fruto. Ok? Tranquilo? Vou fazer de cara uma pergunta para vocês. Preciso fazer uma perguntinha agora, antes de eu continuar. Grama, eu acabei de escrever que é angiosperma para vocês. Qual é o fruto da grama? Alguém respondeu aqui, vamos ver. Muito bem, seu Iago. Pega, pega. O pega-pega é o fruto da grama, aquele que tranca na meia, tranca o teu cordão, no calçado. E não é só isso, dente de leão, quando sai voando aquela sementinha, aquela estrutura é o fruto. O fruto, pessoal, é uma das pontos mais importantes, quando eu disse que tinha flor e fruto, tinha que marcar o fruto, porque o fruto é que facilitou o processo de dispersão. Como o animal vai querer comer o fruto, come o fruto e larga a semente lá adiante, a planta acaba aqui e acaba germinando lá no raio que o parta, tá? Tem frutos que são alados. Sâmara. Vocês conhecem sâmara? Me deem um minuto. Um minuto só, pessoal. Vou me adiantar aqui que eu vou buscar uma coisa para mostrar para vocês. Um minuto só. Voltei. Voltei agora. Então vamos lá. Ó, pessoal, eu estava falando para vocês de sâmara. Não sei se vocês conhecem este frutinho aqui, ó. Tá? Isso é um fruto alado. Agora ele está muito seco. Aquele que se tu joga para cima, assim, ele desce fazendo um movimento um helicóptero. E aqui dentro eu tenho a sementinha, ó. Essa sementinha muitos faziam sacanagem, ficavam raspando na parede, assim, ela esquentava e tocava. Os outros queimavam. Era comum, como é que se diz? Senhoras usarem isso aqui como fichinha para bingo, né? Fichinha para bingo. Tá aqui. Quem tem familiar ainda mais velho, vocês podem perguntar para o Paulo Silva. Tem bastante idade. Antigamente não chamava bingo de bingo, era víspora. Tá? Usava bastante essa sementinha como semente de víspora, como fichinha de víspora. Tá? E o feijãozinho para marcar a cartela. Tá? Então tá aqui, ó. Sâmara. Isso é um fruto alado, que vai ser levado pelo vento, vai cair num canto, essa folha vai ressecar, vai fechar e a semente fica aqui embaixo. Quando cravar no solo, ela começa a germinar. Tá? Isso é um fruto. Ok, pessoal? Então, fruto é o quê? Proveniente da fecundação da flor, fecundação do ovário da flor. Fecundou o ovário da flor, é um fruto. Independente do fato de ser comestível ou não. Tá? Comestível ou não. Certo, pessoal? Então, por favor, tomem cuidado com uma coisa. Ó. Tem muito fruto que também é fruta. Tem fruta que não é fruto. E tem fruto que não é fruta. Vou repetir. Tem fruto que também é fruta. Tem fruta que não é fruto.
e tem fruto que não é fruta. Vamos aos exemplos. Laranja, bergamota, mamão, melão, melancia, uva, kiwi, maracujá, tá? São exemplos de frutos que também são frutas. Agora, maçã, pera, amora, abacaxi, figo, são frutas que não são frutos, são falsos frutos, tá? São pseudofrutos. Um pseudofruto composto, um pseudofruto simples, né? Tem várias classificações, mas são falsos frutos, tá? E nós temos abóbora, vou botar aí pepino, chuchu, pimenta, pimentão, vagem. São frutos que não são frutas. Ninguém põe vagem, berinjela e pepino na salada de fruta. Tá? Então, são frutos que não são frutas. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Isso é uma coisa muito importante para nós, tá? Muito importante. Bom, o que mais, pessoal, que nós temos que saber agora aqui? Eles têm esses frutos, vegetais com frutos, tá? Já vou aproveitar, vou ter que mostrar isso mais tarde, depois para vocês. Eu vou aproveitar. Quem já estudou botânica alguma vez na vida, já estudou uma coisa chamada suber, tá? E ritidoma, tá? Isso que está aqui, ó, é um ritidoma, é um suber. Vocês conseguem ver que tem uns buraquinhos por trás aqui, ó, uns buraquinhos. Cada buraquinho desses é uma lenticela. Já mostrando para vocês, para não dar problema, tá aqui as lenticelas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mesmo? Tá. O que acontece? Como eles têm flores e a maioria hermafrodita, eu vou criar, antes do fruto aqui, né? Saber? Existem vários tipos de polinização. Tá. Vários tipos de polinização. Tá? Que pode ser anemófila, pode ser pelo vento, tá? Pode ser anemófila, pode ser entomófila. O que é entomófila, pessoal? É uma polinização feita por insetos. Entomon é inseto. Veio uma perguntinha aqui. O que costuma cair mais nas provas? Classificação, organografia ou físio, tá? Olha, cara, eu te digo assim, ó, cai classificação mais, a classificação e as características, tá? Cai com uma certa frequência, não é ainda a sequência do nosso livro aqui, né? O livro não fala isso, por isso que eu não estou falando, tá? Sobre isso. Mas histologia vegetal, aqueles meristemas, esclerênquima, colênquima, aquilo cai com uma certa frequência, tá? Organografia, quando cai, aquelas coisas muito características, tipo assim, alguns tipos de raiz, quando é que elas existem, o que que tem, né? Alguns tipos de caule, raiz e caule, né? É o mais comum, tá? Algumas situações pode cair tipo de fruto, mas é bem específico também, porque existe uma coisa que vocês têm que saber, até que eu não falei nisso ali, quando a gente falou em frutos, mas gaúcho, por exemplo, tem um problema, ele não conhece fruto, né? Ele não conhece fruto. Vegetais com frutos tem trocentos mil. Tá? Tu vai para o Nordeste, tá? Tem dificuldade de comer sorvete. O cara começa a te oferecer um sabor de fruta que tu nem sabe que é fruta, não sabe o que é aquilo, né? Tá? Não sabe o que é aquilo. Então é um horror, né?
É um horror, tá? Vai lá, tu acaba comendo chocolate, né? Comendo chocolate porque tu conhece. E tem muita fruta que a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, quantos de vocês ouviram falar em fruta-pão? Umbu, embora umbu tem aqui, né? Mas com menos frequência. Umbu, né? Aí tem outras frutas que já começaram a vir para cá, a gente encontra às vezes no mercado, né? Fruta do conde, tá? Mas tem siriguela, tem um monte de outras frutas frutos que não vêm para cá, o próprio açaí, né? A gente não tem aqui açaí. Lá eles têm no pé, né? Açaí, tá? Se a Rita estiver assistindo, ela pode me ajudar mais aí, porque ela deve conhecer um monte de fruto que aqui não existe. Vai para lá, tem um monte de fruto diferente. Aqui a gente tem uma dificuldade de saber. Então, fruta é mais difícil. E físio, só se for a parte de condução de seiva e fotossíntese. Condução de seiva e fotossíntese. Isso é o que pode aparecer em termos de fisiologia ali. Hormônios vegetais até já caiu em prova, tá? Mas é muito raro, cai uma vez na vida, outra na reencarnação, né? Tem que esperar morrer, cremar, fazer tudo, céu, purgatório, descer, reencarnar e aí cai de novo. Tá? É muito difícil. E 90% das vezes o que cai de hormônio é a auxina, o ácido indol acético, aquele, em função do fototropismo de crescer em direção à luz. A maior parte das questões é sobre isso. Então, né? É muito difícil. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então, continuando. Condição entomófila, entomon é por insetos. Nós temos ainda a ornitófila, tá? Ornitófila, que é por aves, por pássaros que vão até lá, tá? Existe a hidrófila, feita pela água, tá? Feita pela água. Nós temos a quiropterófila. Pessoal, vocês lembram o que é um quiróptero? Quiróptero, morcego, tá? Morcego quando vai lá pegar o frutinho, ele passa pelas flores, o pólen tranca no pelo, quando ele vai para outra árvore, lá o pólen lá na outra árvore. Então ele ajuda no processo de polinização, tá? Então muito importante. Quiropterófila, tá? E eu vou botar aqui malacolófila por moluscos, tá? E por último, antropófila. Antropófila pelo homem, tá, pessoal? E a gente faz uma série de cruzamentos para ter variedades de plantas que não se tinha hoje, tá? Tranquilo, até em termos de manipulação de frutos, eles usam bastante alguns hormônios vegetais para manipular, ter frutos menores ou ter frutos muito maiores. Teve uma época que o legal era fazer frutos gigantes, ou vegetais com partes gigantes, né? Aipins enormes, abóboras imensas. Hoje em dia, pessoal, em função do espaço, é comum fazer plantas menorzinhas, tá? Até para ter um problema. Vamos pegar uma comida aí que é ótima. Camarão na moranga. Não sei se vocês gostam de comer. Um camarão na moranga. Uma maravilha. Uma maravilha. Mas o que acontece com um camarão na moranga? O que acontece é uma coisa bem simples. É um prato que não é para um, né? Uma moranga enorme, um monte de camarão dentro. É o prato familiar, né? A família inteira come ali. Tá? Mas o que vai acontecer nesse camarão na moranga aí? Se eu quero porções individuais, eu teria que ter abóboras menores. Então é comum agora para hormônios eles diminuírem o tamanho da abóbora, ele faz uma abóbora pequena, tá ali. A porçãozinha. Certo, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Tá? Essa é a ideia. Além disso, outra coisa que eu estou manipulando é tirar sementes dos frutos. Então,
Frutos feitos hormonalmente para não ter semente. Tomate, porque boa parte das receitas manda tirar a semente do tomate. Né? Então, tomates, tu tem melancia, que eles estão fazendo sem semente também, o que não é uma coisa boa, né? Porque, afinal de contas, né? A semente é parte da brincadeira de comer a melancia, tu tem que cuspir no irmão, né? Né? Na testa dele. Então, tem parte nessa estrutura aqui. Ok, pessoal. Tudo tranquilo até aqui? Mesmo? Maravilha. Tá? Então, eles apresentam frutos aqui. Deixa eu criar um novo slide agora aqui. Tá? Porque eu vou ter que colar uma coisa aqui para vocês. Depois eu ponho ele no padrão e mando de novo para vocês, tá? Esse PowerPoint. E aí, pessoal, nesse novo slide, eu vou querer uma coisa assim, a estrutura da flor, tá? A gente falar da estrutura da flor no processo de reprodução. Deixa eu botar aqui. Isso é muito legal. Ó, pessoal. Até gostei desse esqueminha de dar aula, montando slide na hora com vocês aí. Fica parecendo uma aula mesmo. Tá? Então aqui, ó, pessoal. Nós temos a estrutura. Aqui. Isso aqui seria a parte feminina. A parte é feita de uma entradinha, que é o estigma. Aí tem um cano reto que desce aqui, que é o estilete. Tá? E a parte gorda aqui embaixo é o ovário. Essa seria a estrutura. Tá? Da parte feminina. A parte masculina, que aqui está separado, tu tens o filete, hastezinho, e as bolinhas, que são as anteras. Então, eu tenho o filete e a bolinha, que é a antera. Tranquilo até aí, pessoal? O que mais que nós temos? Pedúnculo é a parte que tu segura e faz tó, tá? Receptáculo é a parte gordinha, que é uma parte que hipertrofia e a gente come, tá? A gente come. E para quem está pensando, eu não como isso daí, come sim, pessoal. Come sim. Eu vou te dar o exemplo aonde come. Tá? Aonde come. Já comeu maçã, pera, morango? Já quando tu enfia na polpa do morango e passa ele naquele fundi de chocolate, assim, aí tu vai morder. Quando tu mete aquele suco do morango espalhando junto com o chocolate ali. Pois é, pessoal. Esse moranguinho com chocolate, tá? Ele é nada mais nada menos do que o receptáculo. O fruto do morango são aquelas o que tu chama de sementinha. O que tu chama de sementinha do morango é o fruto. Tá, pessoal? Tranquilo? Sem problemas? Maravilha. Esse é o ponto importante aí. O que mais aqui agora, pessoal? A parte verdinha que fecha o botão da rosa, a parte verdinha que fecha o botão da rosa, essa estrutura é o chamado ovário. Ih, o fio do microfone enrolou. Cadê? Tá? A parte... O que eu falei? Confundi todo aqui. Tá, pessoal? Eu tenho que sair aqui da estrutura. O ovário vai ser o fruto, tá? Contigo para o próximo fruto. E eu tenho aqui agora, ó, sépala. Sépala é o que fecha o botão da rosa, tá? Que fecha o botão da rosa. Essa sépala, tá? Ela forma uma estrutura chamada cálice. Tá? Cálice. E o cálice protege a pétala. Tá? O cálice protege a pétala. E essa pétala,
que o cálice vai proteger, tá? Ela é formadora do que a gente chama de corola, tá? Então, eu vou ter o cálice e a corola. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Ótimo. Vou acrescentar mais um slidezinho aqui para vocês. Né? E vou colar outra florzinha aqui. Isso aqui é a base de uma flor do mimo de Vênus, fica um pouquinho melhor que aquela. E a gente consegue ver, ó, todo isso aqui, o ovário, o receptáculo, que fica essa parte aqui, a sépala, tá? A pétala, que é a parte colorida. A pétala, pelinhos, que geram um líquido volátil. Esse líquido volátil é o que vai dar o aroma da pétala, tá? Vai dar o aroma da pétala. Então, é a lingerie vegetal, que chama atenção. Aí tu tem o filete antera, que forma o chamado estame, o estilete, ó, que naquele outro desenho não estava, o estigma, e o tubo polínico vai ser formado aqui dentro. Está apontando tubo polínico, mas tubo polínico não existe, porque para ter tubo polínico tem que ter o pólen. Então ele é formado a partir do pólen, que não está aqui ainda. Tudo bem, pessoal? Bom, daqui, algumas coisas a gente tem que saber. Toda a flor que não tenha... Deixa eu ver se eu tenho esse desenho aqui. De forma melhor. Tem muito desenho bom, mas nenhum falando exatamente o que eu quero botar aqui. Vou pegar esse outro desenho aqui. E vamos largar no meu PowerPoint. Tá, não veio. Tá, bom, mas vamos ficar aqui mesmo. Pronto. O que acontece aqui, pessoal? Essas estruturas, elas vão se alterando, tá? Então aqui, a pétala forma a corola, a sépala o cálice, depois eu ponho isso no desenho para mandar para vocês, tá? Forma o cálice. Isso aqui é a parte feminina, que é o chamado de gineceu ou estigma. Gineceu ou estigma, tá? Gineceu ou estigma. E o estame, o conjunto de estames, tá? Conjunto de estames forma o chamado androceu, que é a parte masculina, tá? Parte masculina é o androceu. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Tá? Ver se tem aqui o desenho que eu queria aqui. Não, mas vamos aqui mesmo. Vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui de importante, tá, pessoal? É o seguinte. Algumas flores não terão pétalas. Tá? Não terão pétalas nem sépalas. As flores que não têm pétala nem sépala, elas não vão ter nem cor nem aroma atrativo. Então, elas não vão, tá? Não vão formar, eu posso dizer para vocês, elas não vão formar o chamado perianto. Tá? Perianto. Vão ser chamadas de flores aperiantadas. Peri ao redor, né? O que fica ao redor da flor. Tá? E o que fica ao redor da flor aí, o perianto, se ela for aperiantada, ela vai ter só polinização anemófila. Só pelo vento. Somente pelo vento. Tá? Se tiver o colorido, aí vai ter todas as outras ali. Algumas flores, como no slide anterior, podem ser só feminina ou só masculina. Mas a maioria, tá, é hermafrodita. Certo? Tranquilo? Aqui, ó, o gineceu litrário fica maior,
Então o pólen daqui vai para outra flor. Ele não vai dar um salto tríplice mortal para cair aqui. Ele não é a Daiane dos Santos, né? Ele é um pólen. Ele vai direto para outra flor, aqui não pega. Quando o animal vem comer aqui, vem aqui, ele vai botar o bico aqui, tentando pegar o néctar que vai se formar aqui, já está ajudando na polinização. Ele vai se encostar nessas anteras e vai fazer a estrutura. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Bom, nós temos uma outra coisa extremamente importante. Tá? Extremamente importante, você pergunta? Não. Dentro das angiospermas, que é a diferenciação entre mono e dicotiledôneos. Deixa eu ver se eu não tenho isso pronto, pessoal, que eu estou montando isso com vocês agora. Eu tinha a impressão que tinha isso pronto. Ó. Não está pronto, mas tem o slide que eu quero. Tá? Pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. O que vocês estão vendo? Estão vendo o slide da angiosperma aí ou estão vendo o slide antigo ainda? Tá aqui. Estão vendo o antigo ainda. Agora vocês devem estar vendo aqui o slide da mono e dicotiledônia. Alguém me confirme aí, por favor, se está vendo o slide da mono e dicotiledônia. Ó, pessoal. Estão vendo, pessoal? Mono e dico, sim, tá. Valeu. Tá. Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Monocotiledônia embaixo, dicotiledônia em cima. Dessa vez eu procurei um slide que tinha o que caiu na prova desse ano, a sacanagem, de 1 poro e 3 poros, tá? Tô falando só porque caiu na prova desse ano, porque eu não ia falar isso nem que a vaca tossisse, espirrasse, peidasse, tudo ao mesmo tempo, tá? Monocotiledônia tem um cotilédone. Cotilédone é o material nutritivo, tá? É a madeirinha dele, é ele que vai desenvolver todo o embrião. E aqui um material de reserva chamado de endosperma. E o endosperma nas angiospermas, ele é triploide. Isso é uma coisa que você tem que lembrar sempre, porque isso já caiu até em questão de genética. O endosperma é triploide. Tá, pessoal? Endosperma triploide. Tá? Caiu até em questão de genética. Na PUC, na URGS, várias vezes. As dicotiledôneas vão ter 2 cotilédones bem formados. Então, já fazendo a coisa comparativa, né, pelos embriões aqui, pela semente, o que vai acontecer de importante aqui, tá, pessoal? Essa aqui tem 2 cotilédones, ela tem mais material nutritivo. Por isso, quando eu era menor, mais ou menos do meu tamanho, tá? E era pequenininho, a mãe, a prof, a professora, a tia, disse assim, bota um feijãozinho no algodãozinho molhado. Ela mandava botar um milho, tá? Porque não ia germinar da mesma forma. Um arroz, não ia. O feijãozinho, só com a umidade do algodão, ele consegue consumir aquele cotilédone, ele tem bastante cotilédone, tem 2 cotilédones, e ele vai começar a se desenvolver. Claro que a plantinha depois morre, porque tu tem que plantar ela num vasinho para ela continuar crescendo, senão ela vai morrer mesmo, né? Então tu vai ter ali, ela vai crescendo porque ela tem 2 cotilédones, já o milho não vai dar certo, tá? Outro ponto importante aqui agora, pessoal, são os caules. Porque isso tem a ver com o crescimento da planta, tá? E a última coisa que eu vou falar para vocês, que já está próximo do fim da nossa aula, isso aqui eu vou perder um tempinho, então
vai ser a última coisa, não vale a pena comentar o resto. Quer dizer, vale, mas tem a próxima aula para isso. Que é o seguinte, ó, pessoal. Os vasos de condução numa dicotiledônia, eles são são organizados em feixes, pessoal. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um feixe com vaso de condução, aqui eu tenho outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. O da monocotiledônia é disperso. Então, o que acaba acontecendo? Nessas zonas aqui que não tem os vasos de condução, são as zonas de crescimento secundário. Ele vai crescer. Quando a gente estudar meristema, vai ter um meristema fascicular e um interfascicular. Então, aqui estaria o meristema interfascicular e aqui o fascicular, dando origem aos vasos de condução. Organizados em feixes. Isso permite que essas plantas tenham um crescimento em espessura. As monocotiledôneas, como o feixe está espalhado aqui, elas não têm como crescer em espessura. Então, o caule de monocotiledônea, ele é reto. Bambu, taquara, é reto, está em cima. Cresceu assim, nasceu assim, vai assim, está em cima. Coqueiro, assim está em cima. Palmeira, tá? Tudo é da mesma forma, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque envolve o crescimento secundário. E aí é importante saber que as gimnospermas que nós estudamos ainda há pouco, elas têm muito mais a ver com, tá? Muito mais a ver com as dicotiledôneas em termos estruturais do que com as monocotiledôneas. Certo, pessoal? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou voltar nesse quadro aqui, tá? Botar mais algumas coisas que eu quero botar para vocês aqui no slide. A gente termina as angiospermas e já começa o próximo assunto do nosso livro. Se quiserem já ir fazendo, com exceção das questões sobre reprodução de angiosperma, que eu não falei ainda para vocês, vocês podem ir que na próxima aula a gente vai falar e não tem problema nenhum, a gente tira as dúvidas e toca o barco à frente. Ninguém teve dúvida naqueles exercícios de reino animal que eu mandei vocês fazerem? Não, pessoal. Quem teve dúvida, por favor, né? Lembrem de me mandar por e-mail, né? E-mail, o que vocês tiverem de mim aí, tá? Lembrando que o meu e-mail é meirajr@gmail.com, tá? Tô botando aí para vocês enxergarem meu e-mail. Manda ali, tranquilo, tá, pessoal? Que eu vou responder para vocês, tá? Então a gente fica por aqui, pessoal. Tchau, abraço, bom descanso e até quinta-feira.